Olá, irmãos, mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias que vão acontecer e as que já estão acontecendo. Esse vídeo é para dar uma notícia de grande tristeza. Aqui está a nossa irmã Deusilênia para dar essa notícia. Bom, irmãos, em primeiro lugar, saudar você com a paz de Cristo. Como nós já tínhamos noticiado aqui no canal Profecias Finais, né, que a Igreja Adventista estava, através da lei da liberdade religiosa, estava tentando, né, barrar a liberdade de expressão, né? Ou seja, ela queria um meio para tirar os canais que pregavam a verdade direta, como o canal Profecias Finais e outros canais, né? Então, o que nós estamos a dizer hoje para os irmãos é que, infelizmente, eles conseguiram o que queriam, né? E a lei já saiu, né? Então, nós estamos poucos dias, poucos meses, né? O YouTube falou que é poucos meses para o nosso canal continuar no ar, né? Infelizmente, todos os canais que falam a verdade direta, que eles têm como discurso de ódio, eles acham que nós estamos tirando a liberdade das pessoas, né? Das outras pessoas, das suas religiões, né? Então, mas eu quero dizer para os irmãos que não é para nós se entristecer com isso, porque quando o inimigo fecha uma janela, Deus abre uma porta, e isso não é nada mais nem nada menos do que mais uma chance para que o servo de Deus pregue a verdade agora em viva voz. Quando o YouTube nós ser tirado do YouTube, nós vamos para as praças, para as ruas, dar a mensagem em alta voz. Isso vai trazer uma mensagem muito mais valiosa, porque agora nós vamos dar em alta voz, né? É diferente do que do YouTube. Então, na verdade, quando a gente pensa que é uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa, né? Os servos de Deus agora eles vão dar a mensagem em alta voz, uma mensagem que vai produzir muito mais efeito do que a do YouTube. Então, Deus ele não fica parado, né? Quando uma porta se fecha, Deus abre outra, né? E com certeza uma muito maior. Então, essa notícia não é para nós entristecermos, porque a obra ela não vai parar, ela vai continuar e agora com um poder ainda mais eficaz. Então, essa é a notícia que nós tínhamos para dar para os irmãos, né? E como o irmão Joana falou, né? A gente fica um pouco triste por um lado, mas ficamos alegres por outro, que sabemos que a mensagem agora sim, agora que vai se expandir ainda com mais força. Isso é verdade. A mensagem do terceiro anjo, ela não vai terminar em sussurros. Fechou a porta para o YouTube, mas Deus abriu outra porta, como está na profecia. Apocalipse capítulo 12, verso 17, o diabo irado contra a mulher, contra a igreja, e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, com o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus. Então a guerra é contra o remanescente, os remanescentes. E é por isso que os jesuítas entraram dentro da igreja adventista do sétimo dia para promover esta falsa liberdade religiosa. E é com essa falsa liberdade religiosa, como já perseguiram agora no YouTube, os canais que falam a verdade será tirado da plataforma, os conteúdos, segundo eles, que são de ódio, porque a mensagem do terceiro anjo, segundo eles, segundo a liderança, segundo o jesuíta que está dentro da liderança da igreja adventista, segundo eles, é discurso de ódio, porque a mensagem do terceiro anjo fala: se alguém adorar a besta, então envolve o papado do Papa. Se alguém adorar a imagem da besta, envolve as igrejas protestantes que guardam o domingo, a imagem da besta. E se alguém receber o seu sinal, então inclui todos: espiritismo, catolicismo e falso profeta. O sinal da besta inclui a todos, porque o sinal da besta é o domingo que todos esses três espíritos imundos, espiritismo, catolicismo e protestantes apóstolos, guardam o domingo.
Quando se tornar lei obrigatória nos Estados Unidos, é isso que é o sinal da besta. Então, quando nós damos essa mensagem, dizendo que o domingo é o sinal da besta, então, para eles, para os apóstatas, a Adventista do Sétimo Dia, a liderança, para os apóstatas, isso é um discurso de ódio. E não só isso, irmãos. Essa falsa liberdade religiosa também, até mesmo falar contra a ideologia de gênero, para eles também é crime, também. Falar ideologia de gênero, contra. Eu quero salientar aqui para os irmãos, que quando a gente falou que a gente ia sair da igreja adventista, muitos irmãos ficaram tristes, outros se escandalizaram, né? Mas é por esta razão, irmão. A igreja, ela virou agora as suas armas contra o povo de Deus, contra o remanescente. Ou seja, a igreja do sétimo dia, infelizmente, ela está dessa forma. Ela está combatendo a verdade, né? Isso é profético. Está escrito que isso ia acontecer. A irmã White falou que eles iam se tornar nossos piores inimigos. No grande conflito. Serão os piores inimigos seus antigos irmãos. Então, isso é profético. Então, nós não podemos mais estar junto com uma igreja desse tipo, porque senão nós vamos estar combatendo a verdade. Todo dízimo e oferta que você dá para a igreja serve para isso, para combater a verdade como estão combatendo agora. E você é participante desse ato. Você que está na igreja adventista, sabendo o que ela está fazendo sobre este assunto, e continua a devolver o dízimo e as ofertas para a igreja, você está participando de todo o pecado que a igreja está cometendo hoje, né? Tirando a liberdade do povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Diz lá no vídeo que é cada 15 minutos por dia é uma denúncia contra o servo de Deus, né? Contra uma pessoa que está falando a verdade, aberta, né? Então, irmãos, nós não podemos compartilhar com esse tamanho pecado, né, da igreja. Por esta razão, nós estamos só. Por quê? Porque nós empregamos nossos dízimos, nossas ofertas na obra de Deus, para fazer folhetos, para fazer qualquer coisa para alertar o nosso próximo. Então, era isso a notícia que nós queríamos trazer para os irmãos, né? E que os irmãos fiquem por dentro do que está acontecendo, para que ninguém diga que não foi pego, que não sabia do que está acontecendo. Canais que não falam a verdade, mas fala arrodeando, como professor apóstata, como pastor repórter, outros mais, permanecerão na plataforma do YouTube. Mas canais que falam abertamente que o papado é a besta, que o domingo é o sinal da besta, esses serão tirados da plataforma, os seus conteúdos serão apagados pelo próprio YouTube. Então, o canal Profecias Finais, conforme o noticiário que os irmãos vão ver agora, o canal Profecias Finais está com dias contados. E quero deixar, para finalizar também nossa palestra aqui, quero deixar bem claro para os irmãos que ser adventista do sétimo dia não significa ser membros dos templos, mas viver uma vida em conformidade com a Bíblia e com o espírito de profecia. Isso é ser adventista do sétimo dia. Então, que Deus nos abençoe. E agora assista o noticiário, irmãos. E fica atento. Fica atento. A profecia está se cumprindo. Amém. Amém. Não é? Eu nasci num lar cristão, num lar adventista. E por algum tempo, por muito tempo, nós entendíamos de uma maneira mais exclusivista o Evangelho de Jesus. E caminhávamos dessa maneira. Não há nenhuma censura aqui. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Quando cheguei na UAB de São Paulo, e ali tínhamos que admitir e nos relacionar com advogados de todas as tradições religiosas. Porque, afinal, a proposta daquela comissão, da qual eu fui fundadora, era exatamente fazer um trabalho inclusivo, de promoção do direito, não da religião. Estamos de volta no programa Em Discussão Convida, hoje falando de liberdade religiosa, e eu deixei no bloco anterior uma pergunta, eu queria comentar com a deputada sobre a questão das redes sociais.
os iguais falando para os iguais e ignorando a parte contrária. Deputada, eu queria até provocá-la para que a senhora responda e depois um comentário do Dr. Diop. Tá, deste assunto eu falo com uma experiência prática. Mas falando das redes, no ano de 2012, nós tomamos uma iniciativa na OAB de São Paulo, né, pela Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, inclusive a pedido de um grupo religioso aqui no estado de São Paulo, que eu não vou declinar, mas foi uma iniciativa interessante para nós criarmos uma campanha por meio da OAB, não é, de combate. Não gosto muito da palavra combate, é melhor uma palavra mais positiva, mas o objetivo é combater a intolerância religiosa nas redes. Sim. Não é? Porque o anonimato e a facilidade de disseminar discursos de ódio por meio das redes é muito fácil e muito acessível e muito rápido, não é? E um único comentário pode incitar milhares de pessoas a se voltarem contra um grupo religioso, não é? E aí nós nos entusiasmamos com a ideia, não é? Inclusive analisando o Marco Civil da Internet no Brasil, que é uma legislação reguladora destas relações, não é? Nós iniciamos, então, por meio de um abaixo-assinado pacífico e de conscientização, não é? O cidadão que desejava participar, não é, de um movimento educativo e de conscientização para nós combatermos intolerância religiosa na rede. Já que a senhora falou sobre ações práticas, doutora Damares, qual o objetivo desse manifesto? É colher assinaturas de apoio ao manifesto. Isso já está acontecendo. Nós já temos em torno de 5.000 assinaturas, mas nós queremos outras milhares. Não é? Depois desta coleta, nós vamos então visitar os provedores, abrirmos este diálogo, não é? Apresentarmos o objetivo desse manifesto, que é a filtragem de conteúdos de intolerância religiosa, não é? E vamos dizer qual é o desejo da sociedade, não é? É de que haja este filtro, porque estes conteúdos ofendem sentimento religioso e, em última análise, ou em primeira análise, ele ofende a dignidade humana. O manifesto fala muito sobre dignidade, Estado democrático de direito, não é? E o último passo, esse é o mais complexo, mas nós queremos avançar para este passo, é buscar mudanças na legislação que assegurem esta filtragem, que ao que nos parece hoje, depois do Marco Civil da Internet, houve uma desoneração dos provedores, ou seja, eles hoje estão menos responsáveis por estes conteúdos intolerantes, e para que você os retire, você precisa entrar com uma ação judicial. Ela diz que o objetivo é a filtragem dos conteúdos de intolerância religiosa na internet. Vamos ver aqui o que é, para ela, esses conteúdos de intolerância religiosa. Elas utilizam esse espaço virtual para a promoção de discursos de ódio religioso, de ódio racial, de ódio étnico, de ódio direcionado ao gênero, enfim, uma infinidade de discursos. O YouTube decidiu tomar uma posição firme contra o racismo e a discriminação. A plataforma começa a proibir, a partir desta quarta-feira, vídeos que promovam este tipo de comportamento. O anúncio faz parte de uma série de ações do setor para filtrar conteúdos de ódio ou violentos, que desencadearam alertas e pedidos por maior regulamentação. O YouTube também vai bloquear material que negue eventos documentados, como o Holocausto ou o massacre na escola de Sandy Hook. A plataforma, que pertence ao Google, explicou que vai levar algum tempo até que os sistemas se atualizem. Por isso, a cobertura do veto vai se ampliar gradualmente nos próximos meses. Ainda de acordo com o YouTube, as novas normas incluem, por exemplo, a proibição de vídeos que promovam ou glorifiquem a ideologia nazista, que por natureza é discriminatória.